aqui. Então vamos lá, pessoal. Em primeiro lugar, muito bom dia a todos vocês, tá? Opa, não posso fazer isso. Espero que todos vocês estejam bem, tá? Que tenham tido uma boa semana até então. Hoje, pessoal, nós vamos continuar nossa matéria aí. Vamos entrar em matéria nova e vamos continuando. Pessoal, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, que o sistema objetivo é novo para mim. Eu nunca dei aula no sistema objetivo e eu queria saber uma coisa de vocês. A apostila de vocês, ela também tem aquele negócio de frente 1, frente 2, frente 3 ou não tem de vocês? Isso não tem? Deixa eu olhar aqui. Sim, a gente tem disso. Tem isso? E onde é que termina essa nossa frente aqui? A frente 1 termina no tá pra número terminar, 10. tá pra terminar, entendi. Não, show de bola, show de bola. Então, daqui uns dias a gente faz a nossa avaliação, então, referente à frente 1. Pessoal, então vamos lá, vamos finalizar o assunto da aula passada, que é queda livre, tá? Queda livre. A aula passada nós fizemos um exercício bem difícil, e aí essa aula nós vamos fazer o exercício aqui, ó, número 4. Vamos lá, então deixa eu só escrever aqui. Meus canetões estão acabando, meu Deus. Então, vocês me perdoem aí. Física, terceiro ano. Turminha já velha, já pronto para despache, né, gente? Pronto para ser despachado vocês. Pessoal, sem muita enrolação, já vamos ler exercício de queda livre, tá? Queda livre. Então, olha só. Um pequeno objeto é lançado verticalmente de baixo para cima. Então é isso aqui, ó. Beleza? Ó. Joguei de baixo para cima. E aí, ó, alcançando uma altura máxima de 20 metros em relação ao ponto de partida. Então, olha só, eu joguei esse cara para cima e aí ele foi, alcançou aqui, ó, uma altura de 20 metros, tá? Beleza? Ele alcançou uma altura de 20 metros. Considerando-se a gravidade como 10 e desprezando a resistência do ar, é correto afirmar que a velocidade escalar inicial é tanto, o intervalo de tempo é tanto, a velocidade escalar é tanto, a aceleração é tanto. Bom, eu já tenho algumas que estão erradas, né? Ó, a aceleração escalar no ponto de altura máxima é 0. A B está errada. Por quê? Gente, quando eu jogo um objeto para cima, ele não está sob a aceleração da gravidade. Tudo isso aqui que está acontecendo, ó, tudo isso aqui, ó, está acontecendo dentro do campo gravitacional da Terra, né? Que tem uma aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado para baixo. Então, independente se o objeto está aqui, se ele está lá em cima parado, independente de aonde o objeto está, a aceleração nunca vale 0. Beleza? Nunca vai valer 0, porque você está dentro da Terra. Existe algum momento em que a aceleração da gravidade sobre você ela muda? Não tem como, né? Ah, professor, eu pulei e a gravidade sumiu. Não faz sentido, não é verdade? Ah, professor, eu abaixei, ou eu corri e mudei de direção e aí a gravidade mudou. Não, a gravidade ela é constante, tá? Então não pode ser a B, não pode ser a C e não pode ser a E. Tá bom? Ó, não pode ser a B, porque ele fala aceleração no ponto de altura máxima é 0. Não pode ser a C de casa, porque ele fala aceleração escalar nesse ponto é 0. E não pode ser a E, porque ele fala aceleração escalar no ponto é 0. Gente, a aceleração não muda, pelo amor de Deus. A aceleração da gravidade não muda se você pulou, se você deixou de pular. Ah, professor, eu joguei um objeto para cima e a gravidade sumiu. Não existe isso, né? A gravidade ela é uma constante, está sempre lá. Então a gente vai ficar entre a alternativa A de amor e a alternativa D de desgosto. Não é verdade? Então vamos lá. Deve ser A de amor, né? Porque desgosto ninguém gosta. Então vamos lá. Ele quer saber a velocidade escalar inicial. Pessoal, vamos aqui, ó. Joga o Torricelli aí para você ver, ó. V quadrado igual a V0 quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes
o meu ΔS. Pessoal, ele quer saber a velocidade inicial, ele quer saber o V0. A velocidade final, qual é a velocidade final quando o objeto atinge um ponto de máxima? A velocidade final, quando ele chega lá em cima. Bom, olha aqui o objeto, ó. Ó, ele sobe, eu vou fazer slow motion, tá? Ó. Uou, aí ele sobe. Aí ele para instantaneamente e aí ele começa a descer. Slow motion, viu? Então, de novo, eu joguei. Quando eu joguei, ele... Uau! E aí ele para instantaneamente e aí ele... E desce. Tá? Esses barulhos estranhos é a sonoplastia do slow motion mesmo, tá? Não levem a mal. Bom, aonde eu queria chegar com isso? Que quando ele chega lá em cima, a velocidade final dele é 0. Então esse cara aqui vale 0, tá bom? Beleza? Pessoal, tem uma outra consideração para fazer, mas eu vou fazer durante as contas. Então, ó, velocidade final, 0. 0 ao quadrado, igual. Velocidade inicial é o que eu quero saber. Mais 2 vezes aceleração vezes ΔS. Olha aqui onde está o erro. Onde está o erro não, onde vai dar... Não é problema, mas é rapidinho só para você entender. Se eu fizer 2 vezes 10, qual é o ΔS que ele diz no enunciado? Ele falou que chegou a uma altura de 20 metros. 2 vezes 10, 20, né? Aliás, então quanto que vai ficar isso? 2 vezes 10, 20. 20 vezes 20, 400. Passa para o lado de lá, menos 400. Existe raiz quadrada de um número negativo, gente? Ó, se eu fizer essa conta, não vai ficar assim, ó. 0 igual a V0 quadrado mais 400. Portanto, V0 ao quadrado é igual a menos 400. Portanto, V0 é igual a raiz de número negativo. Existe isso? Participa aí da aula, vai, que você já está sem sono. Nem vem aqui com essa de sono que já passou 2 aulas já. Então participa aí. Deixa eu chamar aqui as colegas e os colegos, né? Caio, a Jennifer, o Luan, o Roberto e a Vitória, né? Desses aqui eu não lembro muito do Luan, viu? Participando muito, não. Mais quietinho, eu acho, né? Agora, o restante são pessoas que participam bem até. Pessoal, vocês notaram que deu um erro matemático ali? Raiz de número negativo? Raiz de número negativo não existe, né? Sabe onde está o erro? Olha só. Olha só. Vê se você vai lembrar das aulas passadas. Quando eu jogo um objeto para cima, eu joguei esse objeto para cima. Para onde está a minha velocidade? A minha velocidade está para cima, não é verdade? A velocidade está para cima. Agora, aonde está a aceleração da gravidade? Sempre para baixo. Então, velocidade para cima, gravidade para baixo. Pessoal, eu ensinei isso para vocês. Quando eu tenho a aceleração em sentido oposto ao da velocidade, na verdade eu não tenho uma aceleração, eu tenho uma desaceleração. Olha aqui, o certo seria um sinal de menos aqui. Por que eu tenho um sinal de menos? Porque ele está desacelerando. Desacelerando. E por que ele está desacelerando? Porque a velocidade está no sentido positivo de y e a gravidade está no sentido negativo de y. Se uma está contrária à outra, só pode estar desacelerando, beleza? Então essa conta ficaria assim, ó, menos 400, portanto, mais aqui, portanto, raiz de 400, V0 é igual a 20 metros por segundo, alternativa A de amor e não alternativa D de desgosto, né? Não é essa, né? Beleza? Pessoal, com essa alternativa, ele pede aí, ó... Ah, beleza, já vamos fazer a A e acabou, né? Se você quiser saber qual é o intervalo de tempo, você faz um vovô ateu, né? Faz aqui, ó. V igual a V0 mais A vezes T. A mesma coisa da velocidade, tá? V final. V final é 0. Velocidade inicial, 20. Só que o 20 está para cima e a aceleração está para baixo. Então, menos 10 vezes T. Portanto, T é igual a 2 segundos. Beleza? T é igual a 2 segundos. Lembre, por que eu coloquei esse negativo?
você tem que pensar. Não basta eu saber que a aceleração vale 10. Ela vai valer mais ou menos 10. Depende. Tá acelerando? Tá no mesmo sentido da velocidade? Então é mais 10. Ah não, professor, tá diminuindo a velocidade. Então é menos. Beleza? Tem que ter cuidado com isso aí. Pessoal, esse é o exercício 4 aí, ó. Alternativa A. Perfeito, maravilhoso. Igual a gente já esperava. Vamos lá. Exercício 5. O exercício 5 é bem legal, olha só. Nos Jogos Olímpicos, uma das provas de saltos para a água é realizada a partir de uma plataforma colocada a 10 metros do cima do nível da piscina. Os atletas saltam na vertical, atingindo uma altura máxima antes de iniciarem a descida, durante a qual fazem uma série de acrobacias. Desprezando-se a resistência do ar durante o salto e sabendo-se que em um determinado atleta chega à água com velocidade 15 metros por segundo, calcule a altura máxima que esse cara chegou, tá? E B, a velocidade desse cara ao saltar da plataforma. Então, olha só, vamos lá, vamos fazer um outro desenho, tá? E eu já ensinei vocês como resolve esse exercício, tá? Vocês estão aqui no terceiro colegial, então o exercício ele tem que ser de uma maneira mais fácil de resolver. Para começar o exercício, você vai escrever aqui, vovô Ateu, sorvetão, Torricelli, vai escrever todos no canto. E aí, segundo passo, você vai desenhar o que está rolando. Então, o que está rolando é o seguinte, eu tenho uma plataforma aqui, ó, uma plataforma, beleza? E eu tenho uma piscina aqui embaixo, né, ó, uma piscina bonitona aqui embaixo, beleza? E aí, qual que vai ser desse cara aqui? Esse cara, ou essa mina, né, eles vão estar localizados no meu ponto vermelho aqui, ó. Esse ponto vermelho são vocês, tá? E aí vocês pulam. Pum, pulou, atingiu uma altura máxima e cai. E atinge a água. Quando atinge a água, ele diz que a velocidade, quando ele atinge a água, é 15 metros por segundo. 15 metros por segundo. Beleza? É isso que ele diz, a velocidade quando atinge a água. Bom, o que mais que ele diz pra gente? Ele diz pra gente também que a altura da piscina, o nível da piscina até a plataforma é 10 metros, tá? Então ele diz também que a distância da piscina até a plataforma, ó, a distância da piscina até a plataforma vale 10 metros, tá? É isso que ele pede. É isso que ele pede, não, é isso que ele dá. Conseguiu entender o desenho, tá? Plataforma, cidadão pulando. Cidadão. O que é isso? Hospital. Uma opção é hospital. Nossa, que loucura isso. Meu celular começou a falar, tipo a Siri, sabe? Mas vamos lá. Então, gente, olha só. O cidadão pulou, chegou numa altura lá e ele começa a descer. A primeira pergunta que ele fala é: qual é a altura máxima que ele chegou? Então, olha só. A altura da piscina em relação à plataforma é 10 metros. Mas a pergunta que ele faz é: qual é essa distância aqui, ó? Qual é essa distância que ele chegou? Agazão. Qual é essa distância? Perceba, então, gente, que essa é uma tarefa bem fácil de chegar nessa distância. Por quê? Porque qual é a velocidade lá no ponto de máxima? Qual é a velocidade no ponto de máxima? É 0. 0. Então, pensa no movimento do ponto de máxima até o ponto lá embaixo. O ponto de máxima altura até o ponto lá embaixo. Então eu vou chamar esse cara de V0, porque começou lá em cima e tá até aqui embaixo. Eu desprezei primeiro esse movimento que ele subiu aqui, tá? Desprezei em primeiro lugar. Só para te mostrar uma coisa. Olha só. Então, V quadrado é igual a V0 quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes delta S. Show de bola. Pessoal, velocidade dele ao quadrado no final aqui, ó. 15 ao quadrado. Igual. Velocidade inicial, 0 ao quadrado. Pessoal, agora olha só. Para onde, do corpo, do V0 até o V final aqui, para onde ele está indo? Para baixo, não é? A velocidade é para baixo. E a aceleração? Para baixo sempre, porque a aceleração sempre é para baixo. Então, a velocidade está para baixo, a aceleração da gravidade está para baixo. Então esse sinal aqui, ó, da aceleração continua sendo positivo.
continua sendo positivo. Beleza? Isso é igual a 2 vezes 10 vezes ΔS. Show de bola? Então, o meu ΔS, que vai ser aquele igual aquele Hzão, vai ser 15 ao quadrado, não sei fazer, 15 ao quadrado dividido por 2, dividido por 20. Quanto que é 15 ao quadrado mesmo? 225 dividido por 20 vai dar 11,25 metros. Show de bola! Já descobrimos a altura Hzão total. A altura Hzão total é 11,25 metros, tá? 11,25 metros. Pessoal, a segunda pergunta aí que a gente pode fazer, a segunda pergunta é a seguinte. A gente pode fazer, não, que ele faz, né? Qual é o módulo da velocidade do atleta ao saltar da plataforma? Pessoal, o atleta quando ele está aqui, ó, no primeiro ponto, né? Ele está aqui. O que ele faz em primeiro lugar? Ele salta, né? Esse atleta, ele pula. Ele pula, então se ele pula para cima, ele tem uma certa velocidade, né? E ele quer saber qual é essa velocidade. E eu tenho um jeito bom de calcular aqui pra gente, tá? Eu tenho um jeito bom de calcular, que é o seguinte, pensa só, eu tenho essa velocidade nesse ponto. Essa velocidade nesse ponto aqui. Putz, eu vou transformar em verde, tá? Ó, eu tenho essa velocidade nesse ponto. Eu sei que o ponto mais alto, a velocidade dele é 0. Vou comparar as duas velocidades. Essa aqui é o que eu quero descobrir. Essa aqui é igual a 0. Então, e qual que é a alturinha que ele percorreu do ponto 1 até o ponto 2 agora? Qual é essa alturinha que ele percorreu? Bom, olha só, gente. Lá de Simão até a piscina são 11,25 metros. Se até a plataforma era 10 metros, então esse meu ΔS que ele percorreu vai ser 11,25 menos 10 metros. Dá 1,25 metros. Então aquela alturinha que falta ele, a alturinha que ele salta e depois uau! Então ele salta e depois uau! Nesse salto, quanto que ele sobe? Ele sobe 1,25 metros. E aí, gente, quem que eu vou chamar para nossa ideia aqui? Eu vou chamar o Torricelli de novo. V final ao quadrado. Agora, ó, esse não é mais o V0. Agora é esse o V0, porque ele parte daqui e chega até lá. Beleza? Então vamos lá. V final ao quadrado, 0 ao quadrado, igual V inicial ao quadrado. É o que ele quer saber, né? Beleza? V inicial ao quadrado. Aí é mais ou menos 2A ΔS, né? A aceleração da gravidade. Bom, perceba que o movimento é para cima, a aceleração é para baixo. Então, menos 2 vezes 10 vezes o ΔS, que é 1,25. E aí, gente, só fazer continha agora. Só fazer continha, ó. 2 vezes 10 vezes 1,25 dá 25. Raiz de 25 dá 5 metros por segundo. Tá aí, ó. Feito mais uma questão aí. Pessoal, vou fazer uma pergunta bem sacana, mas responda aí com sinceridade. Eu creio que vocês devem ter entendido o exercício aí. Mas a pergunta que eu quero fazer é: fariam sozinhos? Não. Não fariam sozinhos? Bom, professor, como eu tenho um pouco de dificuldade em física e pá, eu acho que eu não conseguiria fazer sozinha. Tipo, eu iria fazer de uma maneira... Não sei, eu não iria conseguir fazer sozinha. Entendi. Talvez iria, né? mas você não se sente tão confiante, né? Eu admito que eu tentaria fazer, Entendi. mas se eu penso que eu não tava, tipo, conseguindo chegar no final, eu desistiria e pronto, acabava. Entendi. Não, legal, bom saber isso. Agora, a dica sempre, Vitória, é chegar na prova e escrever V quadrado igual V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. E escrever V igual a V0 mais A vezes T. E depois S igual a S0 mais V0T mais
AT² sobre 2. Lembrando que quando é queda livre, toda essa aceleração vira gravidade. Toda essa aceleração vira gravidade, beleza? Quando é queda livre. Anota todas essas fórmulas e aí vai olhar o enunciado e ver que dados eu tenho. E aí perceba aí, por exemplo, ô Vitória, que essa questão inteira nossa aqui não envolvia tempo. Olha só, você lê o enunciado, vai ler de novo, ele em momento nenhum ele fala o tempo de queda. Ele não fala qual é o tempo de queda, Então já é uma leve dica para você tentar o Torricelli. Porque o Torricelli é a única fórmula que não tem tempo, tá? É a única fórmula que não tem tempo, entendeu? Mas não quer dizer que todos os exercícios que não tiver tempo vai sair por Torricelli. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas eu estou querendo dizer que é uma estratégia de resolver exercícios. É olhar no enunciado e ver quais dados eu tenho. E a partir dos dados que eu tenho, é procurar nas fórmulas uma maneira de resolvê-los, tá? Então, é bastante difícil sim, mas ó, essa é uma questão boa, viu, gente? Essa é uma questão boa, essa questão aí, tá? Gente, com isso, finalmente nós terminamos um pouquinho da nossa parte de cinemática normal, que é até o módulo 7. A gente até poderia já fazer uma prova aqui, mas eu vou terminar os módulos até entrar na frente 2 para não ficar bagunçado. Na aula de hoje, gente, nós vamos falar um pouquinho sobre vetores. Então, ó, se você tiver alguma dúvida sobre esses movimentos, você vai ter que tirar ele numa outra hora, me manda aí mensagem, resolve os exercícios e me manda quais são as suas dúvidas, que eu tento resolver com você, tento te ajudar, quem sabe até gravo um videozinho e te mostro, ó, resolve dessa maneira, tal. Beleza? Mas as aulas no curso objetivo aqui são corridas mesmo, né? Dá tempo só de resolver exercício e dar aula, Não dá tempo muito de você treinar, né? Você treinar, gente, vocês têm que ser sinceros com vocês mesmos. Vocês têm que fazer as TCs, tá? Tem que fazer as TCs lá, tem que treinar. Deixa eu até olhar aqui. Eu passei até que TCs para vocês fazerem. Vocês lembram? Até o 5, não, professor? Até os 5? Então, gente, Acho nós que vamos foi. ter que passar o 6, 7 e 8, tá? O 8 ainda não, que o 8 nós vamos entrar agora. Então, o 5, então temos que passar o 6 e o 7 para vocês, tá? Já vão fazendo. Por quê? Porque é através das TCs que vocês aprendem, gente. Não é através... Também é assistindo a aula, tá? Mas não é só assistindo a aula. Quem só assiste a aula e mais nada, eu garanto que não consegue fazer sozinho os exercícios. Porque física e matemática, gente, ela requer prática, tá? Física e matemática requer prática. Hoje em dia, tá muito na moda, os professores, eles inventarem jeitos milagrosos do aluno aprender. Uma vez eu ouvi uma palestra de um senhor que veio de Portugal e veio para Ouro Preto dar uma palestra. E aí ele falava que não precisava estudar muito para aprender, que os filhos dele estudavam pouco, mas que todo mundo entrou em faculdade pública e que todo mundo não sei o que. Gente, a maior mentira de todas. Só existe uma única maneira de adquirir conhecimento em termos de vestibular, em termos de provas, em termos da vida do sistema capitalista que a gente precisa enfrentar. E a única maneira é sentar a bunda numa cadeira e estudar. E isso é chato. Eu não minto para aluno meu falando que é mó delícia ficar estudando. Não é mó delícia. Essa noite mesmo eu fui dormir 3 e pouco da manhã estudando. Não é mó legal isso, não é legal. Mas é a única maneira que o nosso cérebro consegue aprender de fato. E depois você consegue fazer sozinho. Gente, vocês podem assistir 1000 videoaulas, podem assistir 1000 aulas minhas resolvendo exercício. Se você não treinar sozinho, eu garanto que na hora do vamos ver, a hora que você estiver sob pressão, numa prova, com tempo contado, com uma questão inédita, você não faz, tá? Eu garanto. Então, a única maneira de driblar isso é tentar fazer um pouco de exercício sozinho. Aí não é com o vídeo do YouTube, é sozinho.
É só. Anota as formulinhas e vai e tenta. Fique 2 horas, 3 horas no mesmo exercício, não tem problema. A hora que sair o resultado dele, nossa, você vai tirar um peso das costas, assim, gigantesco, e você vai falar, ufa, que beleza, cara, aprendi de fato. E você não vai esquecer mais, gente. Então, eu não minto para aluno, não existe estudo hiper prazeroso. Existem matérias mais gostosas de estudar que outras, mas não existe estudar de maneira divertida e prazerosa que ninguém cansa. Isso é mentira, gente. Não existe. Estudar é árduo, estudar é ralar, estudar é difícil, estudar não é legal, mas é necessário, tá? E é a única maneira que faz a gente adquirir mais conhecimentos, principalmente resolver uma prova sozinho, tá? Esse é o diferencial. Ah, professor, eu entendi tudo que você fez aí. Isso é uma coisa. Agora, se eu contar uma outra historinha, Mariazinha joga um dado pra frente, tarará, e depois de um segundo, fulano joga um outro dado em velocidade uniforme, tarará, você vai resolver sozinho? Se você falar, professor, eu garanto que sim, tudo bem, eu respeito. Mas a dica que eu dou faça exercícios. O exercício é o único meio de aprender, gente. Não tem um outro meio. Não tem. Infelizmente. Inclusive na faculdade. Eu estou fazendo mestrado em física, mestrado aqui na Unir, de Ji-Paraná. E eu tenho professores lá que eles concordam com essa ideia. Falam, gente, a única maneira de aprender é fazendo. Não tem como aprender cálculos complexos só olhando o professor fazer. Não tem como. Bom, gente, a aula de hoje nós vamos introduzir os conceitos de vetores. Gente, vetores, o que é? Vetor nada mais é, gente, do que uma grandeza. Então, uma grandeza física, ela pode ser vetorial ou ela pode ser escalar. E o que é vetor? Tá, o que é um vetor? Então, eu vou até colocar aqui a diferença entre ele e um escalar. Bom, gente, o vetor, ele é uma grandeza física que para a gente entender ele, é preciso 3 coisas. Para entender um vetor, eu preciso saber a intensidade desse vetor. Quando eu falo grandeza física, você tem que pensar assim, massa, aceleração, velocidade, força, deslocamento, campo vetorial, campo elétrico, campo não sei o que, gravitacional, tudo que for grandeza física, tá? Então massa, velocidade, força, aceleração, deslocamento, pensa nessas coisas. Agora, qual dessas coisas que eu falei é uma grandeza vetorial e quais delas são grandezas escalares? Então calma, se a grandeza precisar de intensidade, direção e sentido para que se entenda, aí a grandeza é vetorial. Agora, se a grandeza só precisar da intensidade para ser explicada, aí é uma grandeza escalar. Professor, não entendi quando você diz para ser explicada. Vou te mostrar agora. Pessoal, se eu falar para vocês que a minha massa é igual a 60 quilogramas, alguém de vocês vai perguntar, professor, é 60 quilogramas para a direita ou para a esquerda? Para cima ou para baixo? É na direção horizontal ou vertical? Professor, 60 quilos para cima ou para baixo? Não existe isso. Eu ia falar, você bebeu? Você tá doente, doido? Como assim a minha massa é para direita ou para esquerda? A minha massa é minha massa. É 60 quilogramas e acabou. Isso significa que apenas com o valor dela, que a gente chama de intensidade, apenas com o valor dela, a gente entende o que se quer dizer. Então a massa, basta alguém falar, eu tenho 50 kg de massa. Acabou, ninguém vai perguntar se é para a direita ou para a esquerda. Então massa é uma grandeza escalar, tá? E em contrapartida, vamos ver uma grandeza vetorial? Eu vou dizer uma para vocês aqui, ó. A velocidade. Velocidade é uma grandeza vetorial. Por quê? Se eu falar, pessoal, eu estou me deslocando com 10 metros por segundo. Aí você vai falar, professor, mas para onde? Para horizontal ou para vertical? Para cima ou para baixo? Para direita ou para esquerda? Ou seja,
A velocidade, ela precisa ser dada a intensidade, a direção e o sentido para que eu entenda a informação completa. Para eu entender a informação completa da velocidade, é necessário módulo, direção e sentido. A intensidade da velocidade quer dizer 10 metros por segundo, ou 20 metros por segundo, ou 100 km por hora, 1000 km por hora. O valor da velocidade a gente chama também de módulo, tá? Então, se você olhar nos livros por aí, eles vão estar dizendo assim, os vetores precisam de módulo, direção e sentido. Módulo, direção e sentido. Quer dizer, o valor dela, aí quer dizer se é horizontal ou vertical, e aqui se é direita, esquerda, cima, baixo, que é o sentido. Beleza? Grandezas escalares e grandezas vetoriais. Beleza. Que outras grandezas vetoriais eu tenho aqui, ó? Por exemplo, a aceleração. A aceleração é uma grandeza, aceleração. Eu não posso simplesmente falar uma aceleração de 10 metros por segundo, mas é para onde? Aceleração para cima ou para baixo? Positiva ou negativa? O que mais que eu tenho aqui? Toda e qualquer força. Forças são vetores. Eu não posso falar, eu fiz uma força na lousa. Fiz uma força de 10 newton na lousa. Mas essa força foi para cá? Ou essa força foi para cá? Ou essa força foi para cá assim, ó? Ou essa força foi de trás para frente? Né? Essa força foi de trás para frente. Eu vou ali atrás e empurro ela. Então, gente, essa força depende da módulo, direção e sentido para eu entender. Tá? Grandeza escalar e grandeza vetorial. Grandeza escalar e grandeza vetorial. Beleza, gente? Entenderam a diferença entre elas, né? Então tá. Olha só, outras grandezas escalares que eu esqueci de escrever aqui, ó. Nossa, tá acabando as tintas. Um comprimento, gente. Um comprimento. Bom, se eu falar qual o tamanho desse apagador, aí você me fala, professor, 12 centímetros. Aí eu te pergunto, 12 centímetros para a direita ou para a esquerda? Hã? Horizontal ou vertical? Você vai falar, professor, você tá bêbado. Não existe isso. Tem 12 centímetros de comprimento, caramba, e 2 centímetros de largura. Então, comprimentos, larguras, gente, não são não são vetoriais. O que mais que eu tenho? Áreas, volumes, áreas, comprimentos. Tudo isso, gente, são grandezas que a gente tem como grandezas escalares, tá? Escalares, beleza? Tá, então, gente, você já sabe a diferença entre um escalar e um vetorial. Já falamos, então. Ó, outros exemplos de vetores. Velocidade, aceleração, força, impulso, quantidade de movimento, campo elétrico, tá? Campo elétrico e campo magnético também, tá? Vetor de indução magnética, é o campo magnético. Beleza, gente? Tá aí, maravilha, maravilha. Então, ó, vou ler aqui e a gente vai conversando. Para estudar as grandezas escalares, usamos o conjunto dos números. Agora, para estudar os vetores, necessitamos de um conjunto de elementos que envolvam os conceitos de módulo, direção e sentido. Por isso que eles são chamados de vetores, ó. Módulo, direção e sentido. Módulo, gente, é a intensidade da parada, tá? Então, se alguém fala, eu faço uma força de 10 newton. 10 newton é o módulo. Aí você fala, na direção X e para a direita. Aí a direção X é a direção, né? E o sentido é se vai para a direita ou para a esquerda. Beleza? Então tá. Pessoal, tem uma outra coisa que eu queria mostrar aqui, ó. Os vetores, gente, eles são demonstrados pra gente através de setinhas. Então, ó, o vetor é simbolizado por uma setinha, um segmento de reta com uma setinha. A direção e o sentido são os mesmos da grandeza. E a medida do segmento, tá? O tamanho da setinha vai ser o tamanho da intensidade que eu tiver. Então, olha só, aqui eu tenho uma força F1 para a direita e uma força F2 para cima, beleza? Uma força F2 para cima. Percebam, gente, que a força F1 e a força F2, uma tá na direção horizontal
e a F2 está na direção vertical. Porém, olha o módulo delas, o tamanho delas. Essa F2 é 1,5. A F1 é 3 centímetros de tamanho. Então você pode afirmar que a 1 é o dobro da 2, porque 3 é dobro de 1,5. Beleza? O tamanho da 1 é o dobro da 2. E é isso que ele está dizendo aqui, ó. Só que perceba que tem essas barrinhas ao lado do F1. Essas barrinhas quer dizer o módulo, é a intensidade. Então ele está dizendo, não importa se F2 está para cima, importa que o módulo dele vale 1,5. Não importa que F1 está para a direita, importa que o módulo dele vale 3. Então, em relação aos módulos, a intensidade do vetor, um é o dobro do outro. De boa isso aqui, né? É só representar pelas setinhas, beleza? Bom, como eu somo vetores, gente? Somar vetor tem o tal da regra do paralelogramo, né? A regra do paralelogramo, gente, basicamente é encostar a pontinha no rabinho, tá? É basicamente isso. Então dá uma olhada aqui, ó. Eu vou mostrar na lousa como que é a soma de vetores, tá? Como que eu somo o vetor? Então, dá uma olhada aqui no meu quadro. A ideia aqui é o seguinte. Se eu tiver um vetor aqui, ó, um vetor B ordenado aqui, ó, um vetor B. Não esqueça das setinhas em cima do vetor, tá? Se eu tiver um vetor B, ali ele mostrou como pontos, né? Mas eu estou chamando de vetor B mesmo aqui. E eu tiver um vetor A aqui, um vetor A, e alguém me pede, faça aí o vetor A mais o vetor B. Soma aí. O que vai dar? Bom, o vetor A mais B, gente, é pontinha no rabinho ou regra do paralelogramo, tá? A regra do paralelogramo, ela diz para fazer isso aqui, ó. Esse é o vetor A. A regra do paralelogramo, ela pede para você pegar uma outra caneta e traçar paralelas. Então, olha só a reta B. Eu vou traçar uma paralela da reta B nessa pontinha aqui, ó. Então, olha só o que eu vou fazer, ó. Olha só, acompanha, não perde, ó. Vou traçar uma paralela, tracei. Agora, a reta A, eu vou traçar uma paralela encostando nesse ponto. Então, ó, encostei. Tá vendo aonde juntou aqui, ó? Tá vendo aonde juntou? Agora você liga do comecinho até aonde juntou. Do comecinho até aonde juntou. Desse comecinho até onde juntou é o vetor resultante. Deixa eu escrever esse vetor A embaixo da setinha para não confundir, ó. Esse é o vetor A. Beleza? Esse é o vetor A. Então quem é o vetor do meio? É o vetor A mais B. É o vetor A mais B. Através da regra do paralelogramo. Através da regra do paralelogramo. Beleza, pessoal? Conseguiu captar essa ideia? Traça paralelas é a regra do paralelogramo, gente. Show de bola, né? Agora, vamos avançar isso também. Poderia ser o que eu falei agora há pouco de pontinha no rabinho. Então, olha só, eu quero o vetor A mais B. Tem a regra do paralelogramo, que nunca dá errado, e tem o pontinho no rabinho. O pontinho no rabinho é o seguinte, eu quero A mais B, desenho o vetor A aqui. Então, ó, rabinho, pontinho. E agora, e o vetor B? O vetor B, pontinho no rabinho. Então, eu vou desenhar ele terminando aqui, ó, só que começando no final do outro. O vetor B. E aí eu venho aqui, ó, traço o vetor B. Tá mais ou menos igual, né? Esse é o vetor B, esse é o vetor A. Então, qual é o vetor resultante? É o que saiu desse comecinho e que terminou no final do vetor B. Então, o meu vetor resultante, gente, vai ser dado por esse aqui, ó. Esse é o meu vetor resultante. Perceba que o caso de cima e o caso de baixo deu exatamente
o mesmo vetor resultante, né? O mesmo vetor A mais o vetor B resultante. Deu o mesmo, não mudou o vetor aí, tá? Maravilha, é só um jeito diferente de encontrar esse cara aí. É só um jeito diferente de encontrar esse cara. Show? Gostaram ou não? Mais ou menos, né? Mais ou menos aí, né? Agora, pessoal, ele mostra uma formulinha aqui, ó. Ele mostra uma formulinha interessante mesmo aqui, ó. Essa formulinha interessante é a lei dos cossenos. É a lei dos cossenos. A lei dos cossenos, gente, ela é bastante legal, bastante legal. Ela é a seguinte, ó. Imagine um triângulo. Eu quero que você imagine esse triângulo aqui, ó. Ó. Esse triângulo aqui. Tá vendo esse triângulo? Tá vendo? Você consegue enxergar que o vetor A é um desses catetos desse triângulo. Não pode nem chamar de cateto, tem que chamar de lado, porque não é triângulo retângulo. E o vetor B, você tá vendo que ele tá aqui, ó, o vetor B, mas ele também aparece aqui, ó. A regra do paralelogramo faz o vetor B aparecer aqui, ó. E aí dá na mesma, fazer pontinha no rabinho, né? A pontinha no rabinho. Então, calma lá, ó. Esse é o vetor B. E aquele lá em cima é o vetor A mais B. Né? É o vetor A mais o vetor B. Beleza. Então esse é o triângulo. Esse é o triângulo. Maravilha. Pessoal, se eu tiver um ângulo formado entre eles, que ângulo eu quero demonstrar para vocês? Se eu tiver entre A e B um ângulo θ, então olha só. Se eu tiver entre A e B um ângulo θ aqui, eu vou apagar só um trechinho, só para demonstrar o ângulo. A não tá aqui, ó. A não tá aqui. Pessoal, pera lá. Eu vou redesenhar isso aqui que tá meio poluído. Rapidinho, rapidinho. Jogo rápido, senão você vai se perder na lei dos triângulos. Ó. Vetor A, vetor B. Deixa eu tentar fazer mais ou menos igual aqui. Vetor A, vetor B. Lei do paralelogramo. Ó, lei do paralelogramo. Passo uma paralela do lado de lá, ó. Lei do paralelogramo, traço uma paralela do lado de cá, ó. Pronto, agora o desenho não está poluído. Quem é o vetor A mais B? O vetor A mais B é o que liga aqui, ó. Esse é o vetor A mais B. Beleza? Esse é o vetor A mais B. Show de bola, pessoal, show de bola. Olha só o que eu quero que você enxergue, então. Eu quero que você enxergue que o vetor A e o vetor B estão aqui, ó. A e B. E o outro vetor, ele é o vetor resultante, que é o vetor A mais B. Aqui, gente, vai ficar um pouco feia a coisa, mas eu quero te mostrar, através desse cara de cima, a lei dos cossenos. A lei dos cossenos, gente, ela é muito importante. Muito importante. E não sei se você conhece ela. Lei dos cossenos. A lei dos cossenos é o seguinte, gente. Se eu tiver... Eu vou desenhar algo bem parecido ali, ó. Se eu tiver um lado de um triângulo, um outro lado do triângulo. Se eu tiver três lados do triângulo, e aí, por exemplo, esse chama A, esse chama B e esse chama C, e entre esses dois eu tiver um ângulo conhecido, um ângulo que eu chamo de θ, se eu tiver isso, a lei dos cossenos diz o seguinte, ela diz que C ao quadrado é igual a
A ao quadrado mais B ao quadrado. Então é bem parecido com Pitágoras, né? Ó, esse lado ao quadrado é igual a esse ao quadrado mais esse ao quadrado. Mais 2 vezes A vezes B vezes o cosseno de θ. Tá? 2 vezes A vezes B vezes o cosseno de θ. Então a lei dos cossenos diz o seguinte: esse cara ao quadrado é igual a esse ao quadrado mais esse ao quadrado. Mais 2 vezes esse por esse, vezes o cosseno do ângulo formado entre eles, tá? Deixa eu ver se dá para escrever um pouco mais apertado aqui, ó. Mais 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno de θ. Beleza? É isso que diz a lei dos cossenos. É isso que diz a lei dos cossenos. Portanto, então, daqui, ó, a gente tira que C é igual a raiz de A quadrado mais B quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes cosseno de θ. E põe a raizona. Beleza, gente? Põe a raizona. Tá? Show de bola. Por isso que se eu tiver um vetor com outro vetor, ó, eu tenho um lado, o outro lado, e quero descobrir a hipotenusa. Lei dos cossenos. A mais B é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes o cosseno do ângulo θ formado entre os dois vetores. Beleza, gente? Isso sempre vai dar certo, tá? Sempre vai dar certo. Show de bola? Gostaram disso aí? Essa é uma regra que é importante você saber sobre triângulos, tá? Pessoal, pelo que eu vi, acho que a nossa aula já era ou vai até às 11? Já era, né? Começava às 10, né? Vai até às Já era. Já era. Deixa eu perguntar. Deixa eu perguntar. Jesus, eu esqueci. Pera. Ah, tá. Lembrei. Essa raiz pode ser cortada com A quadrado? Não pode, ou não com pode. B? Não pode. Como que eu posso... Quando que vai ocorrer isso eu posso fazer? Quando você tiver isso aqui, ó. Aí você pode. Isso é igual a A. Agora, se você tiver isso aqui, ó. Aí já não dá pra fazer. Entendeu? Aí já não dá pra fazer. Tá, então só ele sozinho. Só ele sozinho. Você pode fazer, até pode ter outro jeito se for assim, ó. Aí pode. Sabe quanto que dá isso? A vezes raiz de B. O A ao quadrado, ele sai da raiz, porque é uma multiplicação, então pode fazer isso, tá? Pode fazer isso aqui. Isso aqui também pode. Agora, esse caso aqui de baixo, raiz de A mais 1 e o A é ao quadrado, aí não dá pra fazer. Aí não pode. Isso aqui, ó, não pode de maneira nenhuma falar que é A que multiplica raiz de 1, portanto é A. Tipo, não pode, tá errado isso aqui, tá? Beleza? Não pode, não é uma propriedade matemática. Beleza? Agora, e se fosse assim, colega, ó, parênteses ao quadrado? Aí pode. Aí ficaria A mais 1, o resultado. Entende? A diferença? Porque tá todo mundo elevado ao quadrado. Então, raiz de um número ao quadrado dá o próprio número, que é A mais 1. Tá? Beleza? Agora, olha um caso particular aqui. Dá uma olhada nesse triângulo. Ó. Imagine que eu tenha esse triângulo aqui, ó. A, B e C. E aqui valha 90 graus. Então, de acordo com a lei dos cossenos aqui, eu tenho C quadrado. Aliás, C é igual a raiz de A quadrado mais B quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes cosseno de 90 graus. Alguém sabe quanto que é o cosseno de 90 graus? Não sabe de cor, não? Gente, o cosseno de 90 graus dá zero. Então, quando eu tenho um ângulo de 90 graus, essa parte toda aqui, ó, dá zero. E aí, o que que resulta? O que que resulta disso aqui de baixo? Resulta que C é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B quadrado. Você já ouviu falar nesse cara aqui?
Já ouviu falar nele? Ele tem nome. Ele chama Pitágoras. Ele chama Pitágoras. Então, o Pitágoras, ele é a lei dos cossenos para um caso onde o ângulo é 90 graus. Tá? O Pitágoras, na verdade, não é um cara fodão. Ele simplesmente pegou a lei dos cossenos e aplicou ela para 90 graus. Aí vê que essa parte toda, cosseno de 90 graus dá zero. Então essa parte toda, ó, sumia. Porque o cosseno de 90 dava zero. Então se ela sumia, resultava em quê? C é igual a raiz quadrada de A2 mais B2. Beleza? Show de bola aí, pessoal? Aula que vem a gente aplica e faz exercícios disso aí. Mas por hora é só. Valeu, gente. Bom dia aí pra todos. Tchau, professor.